Tchanã! Live surpresa, galera! Aí, primeiro plantão. Todo mundo me ouvindo? Tá legal? Tem alguém me ouvindo? Live surpresa que a gente não avisa isso daí. Faz muito tempo que a gente não faz uma live surpresa, né, amor? Sim. O intuito é pegar vocês de surpresa para falar de um assunto que deu muita polêmica aqui. Eu queria discutir esse assunto com vocês. Sem barba? Sem barba, diferente, ó. Aí, primeiro plantão. Alguém depois podia dar um joinha aí, ver se o som tá legal, se tá tudo bem. É um assunto delicado que a gente vai falar. Tá legal? Galera, então é o seguinte, ó. Hoje a live surpresa é pra gente discutir o caso que foi da drenagem do cisto pilonidal, que tá acompanhando o feed da gente lá. Então, muitas pessoas me fizeram inúmeras perguntas, porque aquilo chama muita atenção, imagina, e pode ser o assunto de qualquer um dos plantões de vocês. Então, é muito comum, já no primeiro plantão da gente, a gente vê um cisto pilonidal daquele. Então, como proceder, né? O que acontece assim? Qual que é o quadro clínico típico? Como que a gente faz? Eu preciso ser cirurgião para atuar naquilo? Eu preciso, no primeiro plantão, ter que fazer uma cirurgia como eu vi lá no post? Não, mas a gente precisa saber fazer o diagnóstico e tratar aquela emergência, porque aquilo é uma emergência, dói demais, gente. O paciente se queixa muito, de muita dor. Igual vocês viram, uma hiperemia grande da pele, com infecção associada, saída de grande quantidade de pus. E eu já vi muitas complicações de cisto pilonidal. Recentemente eu vi um paciente que evoluiu com uma síndrome de Fournier, motivado por um cisto pilonidal, ficou internado na UTI, teve um choque séptico, um garoto de 28 anos, super jovem, que é muito comum, é o típico do cisto pilonidal. Então, é a doença mais comum da região sacrococcígea, interglútea. E tem diagnósticos diferenciais que a gente não pode esquecer. Meningomielocele, fístulas, lesões da coluna, traumatismos, podem simular a região e causar um aspecto parecido ao cisto pilonidal. Mas o cisto ele é muito característico, né? O cisto ele acomete 4 vezes mais os homens do que as mulheres e é uma doença benigna comum. São 25 ocorrências em cada 100 mil pessoas. Então é bastante. Esses dados eles são controversos e existe uma discussão em relação à apresentação do cisto há muitos anos atrás. Ele foi descrito pela primeira vez lá no século XIX. E inúmeras são as técnicas operatórias até hoje. Então não existe uma técnica que seja única, que seja a melhor do mundo. Mas não existe discussão em relação ao tratamento do cisto, que é cirúrgico. Então se sabe que o tratamento do cisto é cirúrgico. Mas existem muitas discussões em relação à origem do cisto. Antigamente acreditava-se que a origem era congênita e agora cada vez mais vem sendo promulgada a teoria de uma origem adquirida. Então a gente acredita mesmo que o cisto ele aconteça ao longo do tempo. E por que cisto pilonidal ou sacrococcígeo? Pilonidal quer dizer ninho de pelos, porque na grande maior parte das vezes o que sai de dentro do cisto é um emaranhado de pelos, é um bolo de pelos. Então daí o nome cisto pilonidal. E o cisto pilonidal por si só, ele tem natureza de tratamento cirúrgico. A gente incisa o cisto, tira aquele emaranhado de pelos. E aí várias técnicas de a gente abrir, tirar e deixar curetar o leito, ou sacar toda a área fora cruenta como uma grande bola, entendeu? Como uma grande massa e deixar cicatrizar por segunda intenção. Tem gente que fala que a gente tem que fazer sutura primária, dar pontos. Essa técnica de dar pontos é hoje a técnica que ela tem mais modismo de dar certo, mas também a deiscência é muito ruim. Mas quando dá deiscência a gente trata como se fosse uma incisão aberta.
Aqui no nosso serviço a gente opta por tratar sempre todas as lesões abertas. E o grande problema disso é a recidiva. Então é a volta do cisto. Então isso é muito comum, acaba voltando a lesão, porque não teve um tratamento efetivo, mesmo depois daquele longo período de cicatrização, ainda termos o retorno assim de uma lesão com dor naquela região. E é marcado por isso, por dor. Então quando que a gente tem que pensar nisso? A gente tem que pensar nisso num paciente habitualmente jovem, que tem uma dor na região interglútea, bem entre as nádegas mesmo, e que ali quando ele espreme ou quando ele manuseia, sai um cheiro, um odor forte, e muitas vezes chega a manchar a roupa íntima, assim. Isso é o mais comum. E muitas vezes o que acontece? Fica vermelha a região, muitas vezes ele tem drenagens prévias, isso é mais comum ainda. Então aparece lá pontos de drenagem onde a pessoa espreme e sai aquela quantidade enorme de pus. Quando é assim, a história está bem caracterizada e aí a gente tem realmente um cisto pilonidal. O que é comum da gente fazer no pronto-socorro, né? No pronto-socorro, o mais comum de tudo é a gente tratar com antibiótico. Então, quando chega lá o paciente, nesse caso, a gente acaba dando antibiótico para o paciente, né? Quais antibióticos são usados? Cefalexina é usado, ciprofloxacina, metronidazol e um analgésico simples. Então, no pronto-socorro, essa é a história mais comum. Mas isso resolve? Não. Isso não resolve, galera. Infelizmente, isso melhora o aspecto externo da pele, resolve momentaneamente, mas o tratamento mesmo tem que ser com cirurgia. E tem determinadas situações que não adianta fazer nada disso, igual essa do post que a gente colocou. Vocês viram ali? Tinha muita vermelhidão da pele, tinha um abscesso local, tinha uma quantidade enorme de pus. Então, naquela situação, a gente introduz antibiótico, mas a gente tem que incisar mesmo, drenar aquilo. Muitas vezes com a colocação de um dreno de Penrose, por exemplo, ou uma abertura completa como foi, com a retirada de toda aquela quantidade enorme de pus, retirada mesmo, aspiração de tudo e abertura do cisto. A gente precisa abrir, curetar o leito para que aquilo lá se exteriorize e aí sim a situação melhore. Galera, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, o vídeo tá aí. Se vocês quiserem compartilhar com seus amigos para colocar, isso é importantíssimo pra gente. Manda pergunta, coloca o aviãozinho, vai pra frente. O que foi, amor? Isso daí é importante, porque isso daí favorece a gente fazer outras lives, outras informações aqui para vocês ao vivo. Eu sei que eu não tinha avisado nada, isso daqui foi... como eu tive muitas perguntas disso, eu quis fazer um vídeo, entendeu? Para mostrar aqui para vocês. Então me perguntaram o quê? O que a gente faz no atendimento inicial? Olha, no atendimento inicial a gente primeiro recebe o paciente, faz o diagnóstico. Então acho que com essas informações da vermelhidão da região, entendendo que é uma doença de pacientes habitualmente jovens e a doença mais comum, a gente tem que pensar no cisto pilonidal quando tiver uma lesão interglútea. Então essa é a primeira colocação, fazer o diagnóstico. Depois é uma patologia que dói muito. Então assim, o uso de analgésico anti-inflamatório é mandatório para o paciente. Usar dipirona, usar um anti-inflamatório não esteroidal, como o cetoprofeno, como o diclofenaco também vai muito bem. Cuidado com o diclofenaco na apresentação intramuscular, porque é uma região muito próxima da nádega, já está com dor aí. Se a gente fizer mais um analgésico intramuscular naquela região, muitas vezes pode dar muita dor ainda. Então o paciente ele não vai se sentir confortável. E o uso de analgésicos opioides também podem valer a pena, como a morfina, como o tramal. E depois disso, se eu tiver muita hiperemia na região, muita hiperemia, vermelhidão dos tecidos adjacentes e saída de pus, eu tenho que usar antibiótico, né? Então, as melhores indicações têm a ver com a cobertura para gram-negativos e anaeróbios. Então, o uso de ciprofloxacina associado ao uso do metronidazol tem uma eficácia muito boa, porque habitualmente são bactérias gram-negativas e anaeróbias. As bactérias gram-positivas, elas também estão presentes muitas vezes no cisto, mas a ciprofloxacina tem uma cobertura para esse tipo de bactérias, assim, principalmente do Streptococcus. Então, que é uma bactéria que comumente acomete o cisto. Outras opções seriam a ampicilina com sulbactam,
também tem uma boa penetrabilidade. E também o uso de ciprofloxacina com clindamicina. Embora eu ache uma cobertura muito ampla, mas também tem a sua eficácia. O uso de céfalo de primeira geração, como só a cefalexina, por exemplo, tem eficácia, mas cada vez mais a gente opta por aumentar essa cobertura, porque a cefalexina ela não tem uma grande cobertura para gram-negativos e principalmente para os anaeróbios. Então, seria melhor uma cobertura mais ampla nessas situações. E depois disso, rapidamente, a gente promover a drenagem. Se eu tenho muito pus, é legal promover a drenagem. Como? Deito o paciente, se eu tiver condição no centro cirúrgico, posso promover uma raquianestesia com anestesista, porque aí é melhor para mim, para a manipulação do tecido e para a drenagem em si. E aí vai ser como no vídeo, né? A gente protege com campo, realmente faz a drenagem completa da secreção purulenta e incisa, abre totalmente o cisto para drenagem externa. Aí faz uma curetagem do leito e mantém aquilo para cicatrização de forma secundária, aberta. Se a gente quiser retirar toda a pele com o cisto e depois optar pelo fechamento primário, só teria indicação se eu não tivesse infecção. Com infecção a chance de deiscência é altíssima e eu não recomendo. Mas se eu tivesse um cisto sem infecção, seria uma opção. Mas como eu não estou isso no primeiro plantão, eu estou lá, eu não tenho muitas vezes como promover uma cirurgia, eu preciso resolver o problema do paciente. E como que eu vou fazer? Deito o meu paciente lá na maca, aviso que vai ser um procedimento que vai ter um pouco de dor, infelizmente, e faço um bloqueio anestésico local da pele, da derme. Pego anestesia Chilo com ou sem vaso, independente, e faço um botão com agulha de insulina bem superficial, no ponto que eu vou fazer a drenagem. Tem gente que fala assim, a anestesia não pega em meio ácido, mas se eu bloquear bem legal a pele, ele não vai ter dor, principalmente no momento da incisão. E faço uma incisão ampla, né? Se o cisto é grande, não adianta eu abrir só um buraquinho para drenagem, abro 1,5, 2 centímetros. Com isso, eu vou ter um espaço grande para drenagem. Faço no mesmo sentido da coluna vertebral. Essa incisão ampla vai possibilitar que eu tire todo aquele material purulento. E geralmente o paciente se queixa quando eu espremo o cisto. Então é nessa hora que eu vou ter bastante dor. O que eu faço? Abro a pele com um instrumento de hemostasia como um Kelly ou até mesmo uma tesoura e vou vagarosamente espremendo para drenar todo o pus. Depois, por aquele orifício, eu promovo uma limpeza. Eu lavo o cisto. Com o quê? Com soro fisiológico. Lavo bastante para que aquilo lá fique limpo. Se eu fiz isso de forma tranquila, eu posso até mesmo anestesiar um pouco mais as minhas incisões e abrir mais a drenagem, porque aí vai funcionar como o método cirúrgico que vocês viram. No método cirúrgico a gente arranca um pouco mais, tira um pouco mais da pele, assim, para deixar o cisto totalmente exposto. Se eu tenho uma drenagem de uns 2 centímetros que eu fiz lá no pronto-socorro, eu coloco um dreno de Penrose na situação. Um Penrose 2 ou 3 vai depender do tamanho do cisto. E deixo esse dreno fixo com um ponto de nylon 3 zeros, por exemplo, para deixar ele pérvio, aberta. A incisão tem que ficar aberta, para que a drenagem continue nos próximos dias. Com o uso de antibióticos e com a drenagem, o que vai acontecer? Vai acontecer uma melhora da pele adjacente e aí sim eu vou poder encaminhar depois esse paciente com muita tranquilidade ao cirurgião, porque já vai estar resolvido grande parte disso. A fístula que vai se formar vai ser de competência de tratamento numa cirurgia definitiva. Beleza, galera? Essa é a grande dica em relação ao cisto pilonidal. Muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes o paciente tem muita dor ou já tem complicações do cisto. Então, quais são as complicações possíveis? Cistos com múltiplas fístulas, aquele que já teve muitas drenagens. Esse daí a gente vai ter que abrir fístula a fístula, e isso é um procedimento cirúrgico definitivo. Eu também tenho a ocorrência da síndrome chamada de faceite necrotizante. Na região perianal ela é chamada de síndrome de Fournier. Muitas vezes o cisto ele disseca os planos profundos em relação ao sacro, ganhando diafragma pélvico. Se isso acontece,
inevitavelmente a gente vai ter que estender muito mais essa drenagem, essa área. Por quê? As bactérias que acometem a síndrome de Fournier, elas são agressivas, ganham a fáscia muscular e isso pode ter um envolvimento desastroso ao nosso paciente, com comprometimento da região perineal, muitas vezes da musculatura anal, e não é incomum a necessidade de uma derivação intestinal, colostomia, por exemplo, para que isso aconteça. Então, a gente tem que evitar isso. O tratamento da sepse ela vai seguir o mesmo do protocolo ILAS. Então eu vou antibiótico terapia de amplo espectro, coleta de culturas antes do início do antibiótico, hidratação com 30 ml por quilo habitualmente de peso, reposição volêmica adequada. Se eu conseguir reverter a situação, ótimo, se não, tratamento do choque séptico com o uso de drogas vasoativas. Depois, hemoglobina maior do que 7, não preciso de transfusão, menor que 7, transfusão. E se eu ainda persistir com o quadro, a ocorrência de uso de corticoides pela questão do tônus muscular e a associação com outro vasopressor. Vasopressina, dobutamina, vai depender de cada situação. Essa cobertura antibiótica sempre ampla, cobrindo gram-positivos, gram-negativos, principalmente anaeróbios também. Então, a associação ceftriaxone com metronidazol, muito bem indicado, ou cefepime e metronidazol também, aí vai depender da epidemiologia do local que você tiver, da comunidade ou infecção hospitalar. Não é muito comum a gente ver cisto como fonte de infecção hospitalar. É muito comum ver como agente da comunidade. Qual é o tempo de melhora? Então essa é uma pergunta interessante, sim. Qual o tempo de melhora? Depende da técnica adotada, você vai ter um tempo mais rápido de cicatrização da ferida. Então, por exemplo, fechamentos primários que deram tudo certo, de 10 a 15 dias a ferida está completamente cicatrizada e você está livre do problema. Mas nas técnicas abertas, esse tempo é muito variável. Então, o que a gente vê na prática, assim, de 45 até 60 dias nas feridas abertas para cicatrização completa. No começo, o paciente se queixa de muita dor na realização dos curativos, mas depois ele se habitua e aí a gente não tem muita dor. Então o paciente vai muito bem, ele consegue manter as atividades diárias, muitas vezes até trabalhar assim, com tranquilidade, deixar o cisto aberto e a questão é o curativo. Outra pergunta que fizeram é em relação aos cuidados higiênicos, né? Porque pela proximidade com o ânus, como é que a gente trata isso? Assim, toda vez que o paciente vai ao banheiro, ele precisa de um curativo novo, de uma limpeza, né? Principalmente se ele for evacuar. Então, se ele evacuou, a gente vai precisar limpar a região adequadamente. E eu oriento que sempre limpe muito bem a região e faça o curativo colocando gases na região. E um dos marcadores de cicatrização é que eu vou diminuindo o número de gases, assim. Tem que tomar bastante cuidado, porque eu já vi também uma vez uma pessoa que esqueceu uma gaze lá dentro do curativo. E aí aquilo lá ficou um cheiro horrível e aí retardou ainda mais a questão da cicatrização. E qual que é a grande complicação? Foi uma das outras perguntas que eu vi. O grande problema do cisto, assim, o maior deles, que você precisa orientar muito bem o paciente, é a recidiva. Com todas as diferentes técnicas adotadas, todas, entendeu? Todas elas. O que a gente tem? A gente tem recidiva. Não tem nenhuma técnica que está livre de recidiva. E isso gira, nas melhores análises, entre 8% e 15%. Então, em média, 10%, 12% dos casos, eles serão recidivantes. E teremos uma nova fistulização, uma nova formação de um novo cisto. Isso é muito comum quando a gente não retira toda a cápsula dele, por ser um tecido plurivalente, é muito comum, sim. Esse é um inconveniente. Eu já operei inúmeros cistos recidivados de outros colegas e eu tenho certeza que muitos operaram cistos recidivados meus, infelizmente. A gente faz de tudo para que o paciente só sofra uma vez, tentando tirar ao máximo a área acometida, mas muitas vezes, mesmo assim, não é efetivo. O Felipe pergunta aqui, atestado para quantos dias?
Ah, pergunta ótima, Felipe. O que acontece assim no meio médico, né? Todo médico ele pode dar até 15 dias para o seu paciente. Então, em qualquer patologia, né? Desde que tenha justificativa plausível, você pode atestar o seu paciente por 15 dias, sem nenhum problema. A partir do 16º dia, o paciente obrigatoriamente ele tem que ir para a perícia médica. Então, se ele trabalha registrado, ele vai ter que ir a um posto do INSS com um atestado seu dizendo ao que ele foi submetido. Então, uma declaração falando que o paciente fulano de tal, ele foi submetido a uma eczérese de um cisto pilonidal ou uma drenagem do cisto pilonidal e você pode sugerir para o colega perito um número X de dias. Quando eu opero o cisto, eu geralmente peço 60 dias. Aí ele vai lá e é avaliado na perícia do INSS. Se deu tudo bem, se durante os 60 dias ele cicatrizou por completo a ferida, depois desse prazo o perito habitualmente libera ele para o trabalho. Mas isso fica a cargo do perito. Quando é um aluno, por exemplo, em idade escolar, que não precisa de atestado para o trabalho, você pode determinar isso lá no seu atestado médico pedindo 60 dias de afastamento das atividades, por exemplo, físicas da escola. Aí você pode escrever desse jeito. Solicito afastamento das práticas de atividades desportivas por um período de tantos dias. Isso é importante de se acompanhar, sabe, Felipe? Caso a caso, olhar o paciente, porque agora que a ferida estiver completamente cicatrizada, ele pode voltar à vida normal. Cuidado com a queda, com os traumatismos que poderiam fazer aquela ferida que está em cicatrização abrir novamente. Aí seria muito ruim, né? Porque aí a gente tem uma formação de uma nova úlcera que vai demorar mais tempo para cicatrizar. Então, cada caso é um caso. Outra pergunta que eu tive é assim, como evitar para que a pele ela grude novamente? Então, o grande segredo está no curativo que a gente vai fazer. Então, as pessoas muitas vezes elas têm medo, sabe, de fazer um curativo. É importante que nos primeiros curativos do cisto a gente traga a família, a mãe, o pai, quem vai fazer esse curativo no domicílio. Muitas vezes até no posto de saúde, assim, algumas profissionais elas não têm nenhuma habilidade com o cisto. Então a gente precisa mostrar como que a gente quer que faça. E o curativo ele é feito você lavando a ferida abundantemente com soro fisiológico. Lavando mesmo, entendeu? Deixando a ferida limpa. Depois dela ficar limpa, levemente úmida, você pode colocar gases. O uso de Dersane, né, da vitamina A, D e E em conjunto, em associação, esse óleo, ele promove a cicatrização mais rápida das feridas. Ele pode ser usado, ele é ótimo, você pode embeber as gases com o uso do Dersane. Só que isso só vale para as feridas que já estão em processo de cicatrização, estão granuladas, as feridas que estão bem vermelhas. Essas daí funcionam muito bem. Só que não é só jogar o óleo. É jogar o óleo e colocar gás dentro da ferida. A ferida tem que vir em segunda intenção de dentro a fora. E eu não posso deixar os bordos se acolarem, porque se a borda da ferida fechar, forma de novo o cisto. Aí tudo que a gente fez perdeu. E com infecção não dá pra gente ficar usando só Dersane, entendeu? Com infecção mesmo ativa, a gente tem que lavar a ferida várias vezes ao dia, vários curativos. E o uso do antibiótico também estaria muito bem indicado no começo, por pelo menos 7 dias. Até o vencimento dessa fase inicial, com melhora da celulite adjacente, enfim. Uma outra questão também que eu recebi é assim, e quando recidiva? Quando recidiva não tem jeito, galera. Tem que operar de novo. A gente tem que preparar bem o paciente para que isso seja possível, entendeu? Então a gente tem que conversar muito bem com ele antes de colocar o bisturi, antes de operar. Muitas vezes a gente está naquela correria do pronto-socorro, a gente não conversa direito com o paciente, depois ele acaba criando raiva da gente, porque a gente não orientou direito. Então, no primeiro plantão, o que a gente tem que fazer é conversar com o paciente, entendeu? Bater um papo com ele, falar sobre a doença, sobre o que é uma doença benigna, que tem uma relativa prevalência, 25 casos para cada 100 mil pessoas, então não é uma doença tão incomum, que acomete mais os homens do que as mulheres,
que é uma doença estudada há muitos anos, desde o século XIX. Então, todas essas informações criam confiança no paciente, de saber que você sabe sobre o assunto, né? Que as técnicas elas são de diferentes situações. O que eu faço muitas vezes? Abro lá um computador onde está o Google e mostro com imagens de como vai ficar a cirurgia, que aquilo infelizmente é daquele jeito, que existem diferentes técnicas e nenhuma com o resultado 100% correto, que os resultados são bons de acordo com o curativo. Então, quando você orienta bem o paciente, ele se sente muito mais acolhido e tranquilo, entendeu? De falar, olha, o doutor fez tudo por mim, se voltou não foi culpa dele, coisas desse jeito. Agora, se a gente vai lá e fala, não, fica tranquilo, eu vou resolver isso. Coloca o bisturi, depois ele fica lá saindo secreção, eu não falei direito, ele vai acabar te procurando toda vez lá no pronto-socorro com essa ferida aí, com o cisto, enfim, né? Assim, ó, a pergunta é encaminhar ou não, eu sempre preciso de um tratamento definitivo. E dificilmente eu vou conseguir fazer isso lá no pronto-socorro se eu não for cirurgião, se eu nunca fiz. É importante que eu drene o cisto, porque o que vai ocasionar as complicações graves, a faceite necrotizante, a formação de abscessos, enfim, a disseminação via medula, pode acontecer. Então, assim, isso é motivado pela falta de drenagem. É importante que eu vá, anestesie meu paciente, incise e drene o abscesso. Qualquer abscesso precisa ser drenado. Isso é uma das prerrogativas básicas da cirurgia. E o abscesso do cisto pilonidal não é diferente. É o que vocês viram lá no post do feed. Vocês viram a quantidade enorme de pus que saiu? Aquilo precisava ser exteriorizado. Para isso, eu inciso, eu dreno a região. Mas muitas vezes eu não vou conseguir resolver, né? Então é muito comum que eu não vá resolver. É importante então que eu encaminhe, né? Encaminho para quem? Para um cirurgião geral, para um proctologista, para quem está habituado a fazer o tratamento definitivo. E normalmente nós optamos por fazer o tratamento definitivo depois de uma drenagem. Por quê? Porque isso melhora a minha área adjacente e faz com que a minha incisão ela seja menor, a minha excisão seja contida à necessidade do cisto e não numa grande área, que isso vai só aumentar a minha área cruenta e a necessidade de mais cuidados e mais curativos, mais tempo. Aí é prejuízo para o meu paciente. Beleza, galera? E o paciente vai prescrito com o que para casa? Ah, e o paciente vai prescrito com o quê? Ótima colocação também da Cristina. Cristina, então é o seguinte, assim, ó, como que o paciente vai prescrito? Esse paciente ele vai precisar de analgesia, ele precisa de analgésico, porque dói demais o cisto, sabe? A pessoa não consegue sentar direito, quando ela vai manipular e andar, ela tem dor na região, ela habitualmente não consegue trabalhar. Então assim, ó, capricha no analgésico. Eu gosto muito de Lisador, a cada 8 horas um comprimido, é dipirona com prometazina. A prometazina é um relaxante, ela faz com que a pessoa ela não queira fazer muitas coisas, ela fique em casa e o repouso é muito importante. Segundo, eu uso anti-inflamatório não esteroidal, porque tem uma função de analgesia importante. Então, o uso de, por exemplo, cetoprofeno, eu gosto muito de biprofenide, um comprimido a cada 12 horas. Biprofenide é o cetoprofeno 150 mg. A gente só tem que pedir para a pessoa sempre tomar depois de ter se alimentado, porque senão dói o estômago. Tá? Mas também a gente pode usar piroxicam, pode usar diclofenaco comprimido, tanto sódio quanto potássio, aí vai depender da tua escolha, né? Então isso é muito importante. Fora isso, também é legal o uso de analgésico derivado de opioides. Então Tramal, ou Tilex, ou Paco, isso daí funciona bem. Então, analgésicos potentes. Aí vai depender do que você quer usar, entendeu? Se você gosta de opioide, seria uma boa indicação. Nos primeiros dias, nos primeiros curativos, eu acho super legal usar. Porque dói, sabe? A pessoa sente bastante dor, principalmente se ela não está acostumada com a manipulação do curativo. Tem que ver quem vai fazer o curativo também, entendeu?
Então, o mais importante para o cisto não é só a analgesia, é quem vai fazer o curativo. Necessidade de fazer o curativo realmente, de jogar soro na ferida. Tem muita gente que fica com medo, aí vai lá com muito tato, assim, você vem nos primeiros dias, o curativo está cheio de secreção. Vai demorar mais tempo essa cicatrização, vai dar mais trabalho, vai ser pior para o paciente, sabe? Então a gente tem que orientar lá num primeiro momento, assim. Então ele vai usando analgésicos. Se, dependendo do analgésico, eu uso protetor gástrico. Se eu estou usando um anti-inflamatório não esteroidal, eu habitualmente uso. Muitas vezes, se o paciente já tem uma sensibilidade, eu uso antiemético ou procinético, vai depender do caso. E uso de antibiótico se eu tiver muita área adjacente. Assim, ó, se eu tiver uma infecção bem contida, abrir, drenar, vazar todo o pus, não tiver nada na pele, eu não precisaria nem usar antibióticos. Todo abscesso que foi drenado está livre do problema. Mas se é igual aquele caso lá, vocês viram, tá toda a pele vermelha, tem muita celulite associada, então aí eu usaria antibiótico por pelo menos 48 horas. Mas habitualmente 7 dias. Aí quais são as melhores indicações? Assim, para uso oral em casa, a gente tem duas opções muito boas, assim, né? Ou eu uso ampicilina sulbactam, Nazim, é um ótimo tratamento, ou eu uso ciprofloxacina com metronidazol, uma associação muito boa também. Embora as quinolonas elas estejam agora mais em desuso por alguns problemas que tiveram, tem que tomar cuidado em pacientes depois dos 40 que tem síndrome de QT longo, eu tenho que tomar mais cuidado com o uso do remédio, mas estaria muito, muito bem indicado. Uma outra associação é clindamicina com ciprofloxacina. Clindamicina cobre bem gram-positivo anaeróbio e a ciprofloxacina gram-negativo. A cobertura tem que ser ampla para o tratamento do cisto. Eu não tenho mais usado cefalexina, céfalo de primeira geração, única e exclusivamente, porque a cobertura é menor, a eficácia não é tão boa. A gente vê muitas pessoas voltando com hiperemia, com vermelhidão, com permanência da celulite, enfim, aí não estaria muito bem indicada na questão. Mas tem gente que usa, né, como usa amoxicilina clavulanato, os resultados são bem discutíveis, assim. Eu recebi uma outra pergunta, que essa daí, um dos colegas, ele já operou um cisto pilonidal e falou assim, como que eu faço para evitar o sangramento que tem, porque ele é muito comum, o sangramento depois da cirurgia. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, de eu ser chamado correndo no hospital para ir lá. Ai, doutor, o paciente que o senhor operou do cisto está aqui com curativo que não para de sangrar. Então, aqui vai uma dica para vocês. A primeira de todas é, quando eu tiver isso, abre o curativo. Abre o curativo todo. Geralmente, feridas, elas sangram de um ponto. Aí é um vaso arterial ou um vaso venoso que ficou mais saliente. E quando eles não estão bem comprimidos, eles sangram e cobrem toda a ferida. Então o que você vai fazer? Você vai tirar o curativo feito, lava com soro fisiológico e vê aonde está sangrando aquele ponto. Pega uma gase e comprime em cima do ponto. Habitualmente isso é o suficiente para parar de sangrar. Se está sangrando de 2 ou 3 pontos, muitas vezes você precisa dar um ponto em cima daquele ponto, fazer uma ligadura. Então, como que a gente faz isso? Pega um fio absorvível, por exemplo, um catigu, até mesmo um nylon, se você não tiver disponível, e faz um ponto em X em cima daquele vaso. Anestesia o paciente e faz um ponto em X. Isso vai parar de sangrar. E aí você faz o curativo normalmente. Então, toda vez que isso aconteceu, foi resolvido de uma forma muito simples comigo. Mas o que acontece? As pessoas elas ficam assustadas com o curativo e aí elas vão colocando mais gaze, compressa, como que eu falo? Atadura, tudo em cima da ferida. E eu só vou aumentando o tamanho do curativo. Posso colocar uma almofada em cima. Não adianta nada, entendeu? Eu tenho que abrir a ferida, olhar a lesão e no ponto de sangramento ir lá e comprimir aquele vaso. Isso é o melhor para eu resolver o quadro, entendeu? É o que eu tenho que fazer. Toda vez que acontece isso, eu tento explicar ao telefone. Vocês abriram o curativo? Olha onde está sangrando, comprime aquele ponto. Mas as pessoas elas morrem de medo disso.
Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá, abrir o curativo e fazer isso. Se você conseguir fazer isso, fica tranquila que vai dar certo. Na maior parte das vezes, a simples compressão resolve o problema. Beleza? A Ami, seus pais, está perguntando se Oi, as Ami. gases embebidas no Dersane, né? Sim. E uma ferida não infeccionada se deixa dentro da ferida. Acho que você já explicou isso, mas ela chegou um pouco tarde. Então, Ami, assim, ó, o que eu faço? Eu deixo dentro da ferida, não tem problema nenhum, galera. É isso que é o mais legal aqui na live, entendeu? Que a gente pode tirar as dúvidas, a gente tá chegando, saindo, isso é o mais bacana, entendeu? Cada um tem que tirar a sua dúvida aqui. Eu me sinto muito feliz por tirar a tua dúvida aqui, entendeu? Por poder te ajudar nessa coisa que parece ser simples, mas não é. A sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas que muitas vezes não querem perguntar. Gente, fiquem à vontade de perguntar o que quiserem. Eu tô aqui para isso, para resolver o problema de cada um de vocês. Se eu puder ajudar, eu vou fazer com muito gosto. Mesmo, Ami. Então, o que a gente faz? Assim, ó, eu vou lá, limpo a ferida com soro fisiológico, limpo, deixo ela levemente úmida. Pego as gases e antes de colocar na ferida, eu jogo o Dersane nas gases e coloco essas gases em contato com a ferida. Depois eu pego gases secas e preencho o resto da ferida. Eu também, nas bordas da ferida, eu passo bastante Dersane, porque ele estimula a cicatrização das bordas. É importante deixar as gases embebidas, porque depois elas não ficam aderidas ao tecido profundo. E é o que o paciente mais se queixa. Na hora de tirar o curativo, a gase ela gruda na ferida e aí muitas vezes dá dor para o paciente. Um outro segredo é que na hora de fazer o curativo, paciente no banho. Pede para ele ir lá no banho. Ele molha toda a ferida, molha todo o curativo, aí você tira o curativo de forma mais fácil. Por isso é importante treinar quem vai fazer o curativo. Aquela história de deixar só uma pessoa no posto de saúde que sabe fazer e o paciente não tem acesso é ruim. Porque muitas vezes o paciente vai e evacua. A gente não sabe qual é o nosso hábito intestinal. Muitas vezes dá vontade naquela hora. E aí ninguém sabe fazer. E aí o paciente fica com o curativo sujo. E isso é pior, porque isso favorece infecções secundárias, retardo na cicatrização. Então o melhor é que você treine uma pessoa para fazer o curativo. E fazer curativo não posso ter medo. Tenho que colocar a luva, mão na massa, entendeu? E fazer o curativo. O paciente vai se queixar de um pouco de dor na manipulação, faz analgésico antes de começar o curativo e um depois. Usa um simples antes e depois você usa o outro. Isso é um outro segredo também. Assim, ó, nunca prescreva os analgésicos todos juntos. Muitas vezes eu prescrevo lisador a cada 8 horas e tramal a cada 8 horas. Mas eu não dou os dois remédios juntos. Eu dou tramal, daqui 4 horas eu dou lisador. Por quê? De 4 em 4 horas eu vou ter outros analgésicos para tomar. Então eu estou sempre medicado para dor. Né? Como são medicamentos diferentes, as vias de ação são diferentes. Então é importante, porque aí o paciente está sem dor. Do que eu tomar um lisador e um tramal agora. Eu vou ter que só daqui 8 horas tomar outro remédio. Não. Então eu posso intercalar os analgésicos. Isso ajuda muito o paciente. A cada 4, 3 horas ele tem uma analgesia. E dói muito no começo, nos primeiros dias de drenagem. Pela manipulação, pelo corte, por ainda estar infeccionado. Depois, com a melhora do curativo, a melhora do aspecto da lesão, o paciente já não se queixa de tanta dor. Só vai ter dor na hora do curativo. Aí você dá o analgésico meia hora antes e faz o curativo. É importante isso. Galera, o assunto é extremamente válido, é amplo. Eu tenho certeza que vocês vão se deparar nos primeiros plantões de vocês com o cisto pilonidal. Tomem bastante cuidado com uma coisa no cisto, sim. Façam um diagnóstico diferencial e perguntem se o paciente ele já tem uma lesão naquela região desde o nascimento, se ele teve alguma alteração na marcha. Cuidado com a meningomielocele. Então, meningomielocele é uma malformação adquirida lá do nascimento, congênita. É uma malformação da formação da nossa medula. E aí sim, se eu incisar uma meningomielocele, eu vou ter perda de líquor, vou ter dor neuropática, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então é bom a gente tirar uma boa história do paciente, examinar o paciente adequadamente,
Porque a meningomielocele geralmente ela vem associada a outras malformações e tem essa história lá na coluna, né? Muitas vezes o paciente já tem um déficit, uma dificuldade motora nas pernas e tem que ficar atento a isso. O cisto habitualmente não tem nada disso. E tenho que olhar também se isso daí não é um abscesso perianal. O cisto ele não é perianal, ele é interglúteo. Então a gente tem que examinar o paciente, não é só julgar e achar que é porque tá com dor no bumbum. Deixa eu ver. Então, porque os abscessos perianais, eles muitas vezes, não é motivo dessa aula, mas eles não ficam muito vermelhos na região. A pessoa tem uma dor anal, a gente tem que examinar, tocar o ânus, porque ele é extremamente sensível ao toque. E habitualmente o abscesso perianal ele é profundo ao tecido. Então, quando ele drena a superfície da pele perineal, ele já está bem avançado. Então, a gente tem que ficar bem ligado. Se a suspeita de abscesso perianal, eu vou ter queixas relacionadas à evacuação, eu vou ter muita dor perianal, e aí eu tenho que pedir uma avaliação de um cirurgião se eu tenho dúvida, porque abscesso perianal é meio que igual a drenagem, e aí seria mais indicado fazer no ambiente cirúrgico, porque dói demais. E se a gente não tratar o abscesso perianal de forma adequada, rápida, aí sim a gente vai ter Fournier e vai ter muita faceite. Eu já vi muito caso evoluir muito mal, inclusive com óbito de paciente que teve abscesso perianal, que foi retardada a drenagem. A gente tem que tomar bastante cuidado. As pessoas elas têm muitas vezes vergonha disso, de dizer isso ao médico. A gente tem que perguntar, sabe? Como médico, a gente tem que examinar o paciente adequadamente. Tira a roupa dele, olha adequadamente, examina a região perianal, despe o paciente, olha a região interglútea, sabe? Então, se a gente muitas vezes fica com vergonha do tipo do paciente, do perfil, chame um auxiliar de enfermagem para estar com a gente na sala. Isso você pode fazer, você deve fazer sempre, um técnico de enfermagem. Você pode me acompanhar, por favor, num exame proctológico? E faz o exame proctológico do paciente, sabe? Examinando, fazendo toque retal, a inspeção estática e dinâmica. Isso é muito importante nos casos do abscesso perianal e também do cisto pilonidal. São doenças de diagnósticos diferenciais que a gente não pode esquecer. Isso é importantíssimo, tá, galera? Isso, sepse, pode evoluir com sepse e sepse, como vocês sabem, matam. A mortalidade do choque séptico ainda é alta e isso é motivo para outras aulas. Beleza? Galera, um beijão a todos. Eu fico muito feliz que vocês tenham acompanhado aqui a nossa live. A plataforma do Primeiro Plantão tá lá. Quem não segue ainda, siga a plataforma do Primeiro Plantão no www.primeiroplantão.com. Aqui a gente está sempre nas terças-feiras, no de plantão de terça. Hoje eu quis fazer uma surpresa, numa live surpresa, mas a gente vamos ter outros inúmeros convidados aí nos próximos dias. Beijão a todos, valeu! Até a próxima!